escolhido para te adorar, para estar contigo e para desfrutar o teu amor. Eu fui escolhido para semear, pregar o teu amor, Senhor. Eu fui escolhido para proclamar a tua palavra, exalando a fragrância do Senhor. Eu fui escolhido para estender a mão, mostrar o teu amor, Senhor. Há um chamado a cumprir, há muitas almas para ganhar. Que o teu reino venha a mim, que o teu querer possa reinar na terra como nos céus, e que se ouça nos céus a canção do semeador. Usa-me, eis-me aqui, e que se ouça nos céus a canção do semeador. Usa-me, eis-me aqui, Senhor. Envia-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Bom, meu nome é Éder, mais conhecido como Éder Carvalho, e poucas pessoas sabem que meu nome é Éder Billy Carvalho, Billy com 2 L's e Y, uma referência ao evangelista Billy Graham. Meu pai, pastor Ezequiel Carvalho, sempre admirou muito a vida e o ministério do Billy Graham, e eu me identifico muito com isso também, porque eu fui chamado para pregar o evangelho do Senhor Jesus através da música, da composição e através da pregação falada propriamente dita. Então é isso que desenha a minha história e o propósito da minha vida. A minha história com a música começou muito cedo, porque a família do meu pai, meu avô, meus tios, sempre estiveram muito envolvidos com a música. Meu pai canta muito bem, toca violão muito bem, então a gente já cresceu nesse ambiente musical, ouvindo inclusive muitas músicas e vendo sempre o papai tocando tanto em casa quanto nos cultos para adorar a Deus. Aos 5 anos de idade eu comecei a cantar na igreja. Meu pai tocava violão e eu cantava. Lá pelos 9, 10 anos foi que eu comecei a cantar com playback, mas nunca me acostumei muito bem ao playback, porque já desde criança com o violão. Aos 7 anos eu comecei a estudar música num conservatório musical. Aos 10 anos eu comecei no violão, me descobri no violão, realmente me identifiquei com ele. E aí, logo depois da minha experiência de Novo Nascimento, que foi exatamente no dia do meu aniversário de 11 anos, começaram a nascer as primeiras composições, hinos de adoração a Deus. E aí, envolvimento com grupos de louvor na igreja, já desde a adolescência, ensaiando os grupos de louvor. Depois comecei a ministrar e assim por diante. Nunca mais parei. É a coisa que eu mais amo na vida, é estar envolvido com a música, louvando e adorando ao Senhor Jesus. As primeiras referências musicais que eu tive na nossa casa,
nós tínhamos muitos discos de vinil e nós ouvíamos Vitorino Silva, és orvalho que nutre uma rosa. Ouvíamos Oséias de Paula, eu te amo mais que a abelha ama a flor. Luiz de Carvalho, cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. Voz da Verdade também nós ouvimos muito, né? Além do rio azul. Isso na primeira fase, né? Mas um pouco mais tarde, quando eu comecei, na minha adolescência, quando eu comecei a ter a necessidade de ministrar louvor, eu comecei a descobrir também ministérios de louvor e adoração que tinham uma linguagem um pouco diferente da primeira que eu conheci. Então eu conheci, por exemplo, Diante do Trono, Hillsong, né? E eu me identifiquei muito com o Marcus Witt, gostava da forma como ele cantava e ministrava, né? Inclusive uma das músicas dele que marcou muito a minha vida é Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo tu podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Então, essas foram referências musicais que me marcaram muito. Sim, eu me preparo, eu acredito muito na importância do ensaio, porque para Deus se faz o melhor. Isso eu aprendi com os meus pais desde de criança. Havia uma frase clássica que algumas vezes a gente ouviu em alguns cultos, mas eu não falo isso em tom de crítica porque tem muito a ver com a simplicidade de alguns irmãos, né? Mas alguns diziam assim antes de cantar: irmãos, eu não ensaiei, mas os irmãos ficam em espírito de oração para me ajudar. E meu pai, pastor Ezequiel Carvalho, sempre, né, nos ensinava a jamais fazer isso. Se é para Jesus, então tem que ensaiar e muito, porque Ele é o Rei da Glória e para o Senhor tudo se faz com excelência. Então é preciso dedicar tempo, sim, no ensaio, no preparo e especialmente na oração. A técnica é indispensável, fazer o melhor para Deus em todas as áreas é inquestionável, mas em primeiro lugar a oração, e ela faz parte do preparo, porque é através da oração que nós podemos estreitar o nosso relacionamento com o Espírito Santo, e isso resulta em mais poder, mais unção e um fluir mais livre e pleno e real da unção do Senhor sobre a nossa vida. Eu diria que é mito, não porque vai parecer contraditório, né? Eu diria que é mito não porque não é verdade. É que, infelizmente, muitos músicos e cantores realmente só gostam da parte musical, digamos assim. Mas por que eu diria que é mito? É porque não é só os músicos e os cantores que têm este problema. Nós, de uma forma geral, estamos vivendo dias
de uma superficialidade flagrante. A verdade é que nós estamos, e eu digo todos, inclusive ministros do Evangelho que pregam, líderes, enfim, todos nós, de forma geral, estamos deixando muito a desejar na oração, na leitura, no estudo sério, profundo da palavra de Deus. Então nós precisamos resgatar isso de forma geral. A igreja evangélica brasileira, de forma geral, precisa restaurar isso. É claro que Deus sempre tem os seus. Eu posso, por exemplo, citar o exemplo aqui do meu pai, que é um homem que até hoje, toda madrugada, levanta para orar e não passa um dia sem ler a Bíblia, né? Então nós temos muitos exemplos. Você com certeza conhece muitos irmãos, assim como eu, que vivem uma vida de intensa oração e dedicação à palavra de Deus. Graças a Deus por isso. Mas de uma forma geral, infelizmente, estamos vivendo dias de superficialidade. Não somente os músicos, todos nós precisamos voltar à essência, a estes princípios que são eternos, né? Por isso que eu gosto daquela música que diz assim: estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Então nós precisamos voltar a estes princípios e não abandonarmos jamais o altar da consagração. Que pergunta importante demais. Uma das coisas que não pode faltar na nossa disciplina espiritual, já mencionamos aqui, é a oração e a leitura da Bíblia. Mas a oração bem entendida e a leitura da Bíblia também bem entendida. Você vai conhecer irmãos que oram, mas estranhamente parece que nunca amadurecem. Você, inclusive, vai conhecer alguns deles que oram, mas usam a própria oração para se sentirem melhores do que os outros. Fazem questão de fazer com que todos saibam que eles oram. Tem um farisaísmo escondido ali, uma religiosidade escondida ali. A oração para eles se tornou uma atividade religiosa. E muitas vezes um monólogo. Eu já estive em cultos onde, antes de começar o culto, você está ali de joelhos dobrados e você ouve alguém orando e praticamente pregando para Deus, pregando um sermão, sabe, aquela metralhadora, 1000 palavras por minuto. Acaba sendo um monólogo e não um diálogo. A oração tem que ser um diálogo. A oração não deve ser uma vitrine que faça com que as pessoas olhem para mim e digam: oh, como ele é um homem de oração. Não. Por isso Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta, que teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. A oração, ela precisa ser simplesmente resultado do amor que temos pelo Senhor e também fruto deste amor. Uma coisa leva a outra. E a leitura da Bíblia também não pode ser algo feito para se sentir melhor do que os outros, mais inteligente, mais conhecedor, tem mais versículos decorados. Não devemos fazer aquela leitura bíblica para bater metas, né? Hoje eu li tantos capítulos, mas não meditou em nenhum versículo, né? A Bíblia diz que aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, este é o homem valoroso do qual fala o Salmo 1. Então é preciso meditar, gastar tempo na oração, passar segundos, minutos, talvez em silêncio, simplesmente ouvindo o que Deus tem para dizer. Uma lágrima pode dizer muito mais do que 1000 palavras. Uma atitude, uma entrega, uma renúncia. E na leitura da Bíblia a mesma coisa. Um versículo pode muitas vezes capturar a nossa mente, o nosso coração por minutos, por horas, por dias. Por que eu estou dizendo isso? Porque é isso que vai filtrar o nosso coração. É isso que vai nos ajudar a vencer as distrações. É isso que vai nos ajudar a vencer a superficialidade dos nossos dias e nos ajudará a não perdermos o foco, que é Cristo, é a glória de Deus, é a cruz. Por isso eu gosto de um louvor que para mim a letra dele é uma oração que nós deveríamos fazer todos os dias. Está na harpa cristã. Diz assim: onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por teu amor. É sua mão que me conduz
meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Preste atenção na última estrofe. Para seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. É disso que eu estou falando. Essa última estrofe, ela diz tudo o que nós precisamos dizer aqui. Para seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. No jardim, Jesus suou gotas de sangue e abriu mão de si mesmo, de sua própria vontade, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Então Jesus não fugiu da cruz. Ele abriu mão de sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. Olhou de frente para a cruz e foi até ela e cumpriu a missão até o fim. O jardim e a cruz são inseparáveis. Um conduz ao outro. É deles que nós fugimos, e a prova de que deles fugimos é que estamos perdendo o foco do que é um ministério verdadeiramente bíblico e que de fato glorifica a Deus. Um ministério que virou sinônimo de status, de fama, de reconhecimento humano, de aplausos. Um ministério que virou fama de qualquer coisa menos a glória de Deus. É um ministério que não passou nem pelo jardim, nem pela cruz, ou precisa voltar a ele urgentemente. É disso que precisamos para não perder o foco. O processo de composição, por isso que é tão importante tudo isso que nós estamos dizendo até aqui, né? Ele é resultado da sua disciplina de oração e meditação na palavra de Deus. E aí, é claro, entra também a parte musical, o seu conhecimento musical, o tempo que você dedica para um instrumento, né? Porque quanto maior for o seu domínio das ferramentas musicais, mais fácil será para expressar depois, em notas, em acordes, em melodias, aquilo que Deus colocou no seu coração. Mas a primeira parte do processo está aqui, na oração e na leitura da palavra. Porque é através delas que o Espírito vem sobre nós e nos inspira. Um versículo pode arder no seu coração. Um mover do Espírito dentro de você pode abrir os seus olhos para que você enxergue algo que nunca enxergou antes. Comigo acontece assim, eu estou lendo, eu estou orando e alguma ideia, alguma mensagem vem em primeiro lugar. A primeira coisa que surge no meu coração é a mensagem. Eu nem vou para o violão se eu não tiver uma mensagem. O que eu quero dizer? O que eu quero transmitir? Eu preciso ter isso forte no meu coração, ardendo no meu coração. Por exemplo, a canção do semeador, eu estava meditando em Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. É uma visão da glória de Deus que o profeta teve. E quando finalmente ele chega no ponto de dizer eis-me aqui, há todo um processo aí. Ele é confrontado com... Ele vê o contraste que há entre a santidade dele e o pecado dele, ele se arrepende, ele é tocado, purificado com a brasa viva do altar, agora ele está pronto para cumprir o chamado e ele diz, eis-me aqui. Quando ele diz eis-me aqui, ele está simplesmente diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores que se assenta em um alto e sublime trono. Está diante do trono de Deus, não está diante de uma plateia, não está diante de um microfone, ele está diante do Rei. Os céus ouviram a voz de Isaías. Quando esta frase veio ao meu coração, quando esse pensamento veio ao meu coração,
O eis-me aqui de Isaías foi ouvido nos céus. Aí veio a inspiração para escrever a canção do semeador. Então, primeiro tem que ter uma mensagem. Depois você vai para o violão. Eu componho no violão. E geralmente eu já faço as duas coisas juntas, letra e melodia ao mesmo tempo. Há compositores que escrevem primeiro a letra, depois colocam melodia, outros primeiro a melodia, depois a letra. Para mim é mais fácil ir carregando os dois juntos, simultaneamente. A transição do CD para música digital, eu percebi no processo entre o quarto e o quinto CD. Cheguei a gravar o quinto CD pensando em fazê-lo no formato físico, mas levou um processo de 2 anos para terminarmos as gravações, tudo que era necessário, levantar os custos e tudo mais, uma produção cara, então foi um processo bem difícil. Mas nessa demora eu pude perceber que realmente o mercado havia mudado totalmente. Você nem encontra mais praticamente aparelhos que têm entrada para CD, e os carros, né, nem vêm mais com entrada para CD também. E aí eu percebi, não adianta mais. Então eu coloquei todas as músicas do quinto CD, que é o CD Totalmente Teu, nas plataformas digitais. Fui colocando também no YouTube, está tudo lá. E ainda num pendrive, que algumas pessoas puderam adquirir diretamente comigo. Hoje não faço mais, mas no início fiz. E ainda continua e vai continuar sempre nas plataformas digitais, porque também é uma ferramenta muito poderosa, né? Porque ela não tem fronteiras. Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode ter acesso a esse conteúdo. Ficou fácil, ficou prático, ficou acessível para todo mundo. É uma forma de a gente espalhar ainda mais a mensagem do Evangelho que está nessas canções. Eu vejo isso com muito bons olhos. Acho que essa é uma grande oportunidade que nós temos. Adoração, né? Músicas de adoração. Eu gosto também de músicas de edificação espiritual. Bom, tanto que a música Levanta-te e Resplandece é uma música de edificação espiritual. É uma mensagem que edifica o coração das pessoas que estão ouvindo. Esse é um tipo de louvor cujo propósito principal é edificar a fé dos ouvintes. Gosto muito disso e tenho também várias canções assim. Mas a grande maioria das músicas que eu ouço e componho é diretamente de adoração e exaltação ao Senhor. Eu acredito muito no poder da adoração. Então eu tenho sempre na minha playlist músicas, bandas, ministérios de louvor e adoração para exaltar ao Senhor. Por exemplo, eu tenho uma música que se chama Espírito Santo, Meu Amigo. A ponte dela diz assim: eu amo a tua presença, eu amo o teu fluir, eu amo estar contigo, Espírito Santo, meu amigo. Veja que é uma letra que você não pode falar para as pessoas, você não está se dirigindo às pessoas, você está se dirigindo única e exclusivamente ao Senhor. Você está expressando a Ele o quanto você ama a presença dEle. Eu amo a tua presença, eu amo o teu fluir, aleluia. Eu amo estar contigo, Espírito Santo, meu amigo. Glória a Deus. Aleluia. Bom, são tantas, né? São tantas músicas que mexem com a gente. Mas talvez eu poderia então pensar, já que a gente fica indeciso, né, diante de uma pergunta dessa, talvez eu poderia pensar então numa das primeiras que mais mexeram comigo. Chama-se Levanta-te e Resplandece. Foi uma canção que eu escrevi quando eu era adolescente, quando meu pai, pastor Ezequiel Carvalho, tinha acabado de voltar do hospital
quando ele quase havia perdido a vida lá. Esteve em coma profundo na UTI durante 4 dias e por um milagre voltou do coma, por um milagre saiu da UTI, voltou para casa. Mas aquele derrame, aquele AVC hemorrágico afetou exatamente a área da fala, que foi o dom que Deus deu a ele. Ele falava com uma perfeição, um domínio muito grande da comunicação e o conhecimento bíblico que ele tinha. Justamente isso foi afetado. Então ele voltou para casa praticamente sem conseguir falar. Aliás, sem conseguir andar. Ele foi reaprendendo as coisas simples que uma criança sabe fazer, ele foi reaprendendo devagarzinho. E isso foi muito difícil para toda a família, nós estávamos sofrendo muito. E então um dia eu peguei uma das apostilas de estudos bíblicos que meu pai havia escrito lá na década de 80, 90, cujo tema era Levanta-te e resplandece. Quando os meus olhos passaram pela capa desta apostila, meu coração bateu forte. Eu senti que eu precisava ler aquela apostila e comecei a ler. Era um conteúdo teológico que eu não conseguia compreender. E então eu chamei meu pai para ele me explicar. E ele, imagina, com muita dificuldade, tentou me explicar. Não conseguiu explicar tudo como ele poderia fazer tão facilmente antes do AVC. Mas enfim, após ele tentar explicar o que significava aquele conteúdo, aconteceu algo extraordinário. O Espírito Santo tomou ele ali mesmo e ele começou a profetizar. E o que ele profetizou era o que Deus estava falando comigo naquele momento. Foi a palavra que curou meu coração, porque eu estava muito triste, eu estava caído. Meu pai era o meu herói, minha referência, como é até hoje. Imagina naquela época, um adolescente. Então meu coração estava ferido, dilacerado, mas Deus começou a me curar naquele dia através daquela palavra. E o mais extraordinário é que enquanto ele esteve profetizando, a fala dele voltou. Não 100%, voltou assim uns 90%. Ele conseguiu articular as frases, ele conseguiu desenvolver toda uma linha de raciocínio do início ao fim, ficou 100% claro. Eu consegui entender tudo do que ele disse, aliás, do que Deus disse através dele. Foi tão forte que eu pensei assim, pronto, acabou a prova, Deus curou meu pai, devolveu a fala dele. Mas depois que ele disse o amém final, a debilidade na sua fala voltou. Voltou, mas o meu coração nunca mais voltou para o lugar onde estava antes. Eu comecei a ser curado ali. Corri para o violão e comecei a compor uma música cujo tema exatamente é este: Levanta-te e resplandece. E aquilo que Deus falou comigo naquele dia, em profecia através do meu pai, eu coloquei na segunda estrofe da música. A primeira estrofe expressa como eu estava me sentindo antes de tudo isso. Muito triste, muito frustrado, muito decepcionado. Diz assim, primeira estrofe: não dá pra fugir, tenho que desabafar. Pai, vê se ouve a minha voz. Estou sem forças, não vejo nada que possa me trazer esperança. O mundo em que você me pôs não pôde me amparar. Sozinho estou nessa escuridão. Talvez eu tenha andado em caminhos errados. Talvez eu não ouvi tua voz. É noite, são trevas que me fazem chorar, mas posso ainda ouvir a voz do profeta Isaías, que bradou tempos atrás. Levanta-te e resplandece. Levanta-te e resplandece.
levanta-te e resplandece. Levanta-te e resplandece. E aí vem o que Deus falou: sou Jesus, ouça minha voz. Você não está entendendo toda essa escuridão e pensas que eu te abandonei, mas não é preciso entender, apenas continue sem temer. Entrega tudo em minhas mãos. Só quero um tempo pra te preparar. O grito de Isaías por mim foi inspirado e hoje vai falar com você. Levanta-te e resplandece. Levanta-te e resplandece. Levanta-te e resplandece. Levanta-te e resplandece. E foi através desta palavra de Isaías, capítulo 60, que o Espírito de Deus falou comigo naquele dia. E eu me levantei para viver um novo tempo do Senhor para a minha história. Aleluia. O Pai não procura a verdadeira adoração. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse que o Pai procura verdadeiros adoradores. É diferente. Ele quer vidas. Ele não quer um ato litúrgico. Ele não quer apenas uma canção cantada. Ele quer o seu coração. Ele quer você. Você tem que ser o instrumento na mão de Deus. Você tem que ser um hino de adoração ao Senhor. Então, a mensagem é esta: entregue muito mais do que as coisas que você sabe fazer para Ele. Entregue a sua vida, o seu coração. E faça isso todos os dias, porque a gente acha às vezes que a entrega é uma coisa que a gente só faz quando aceita Jesus. É muito mais do que isso. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Lucas acrescenta esse detalhe: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Todo dia é dia de entregar tudo ao Senhor novamente, é dia de se consagrar novamente. Todo dia é mais uma oportunidade para nós entregarmos tudo o que há em nós ao Senhor, vivermos totalmente para a glória dele. Este é o segredo, é isso que o Pai procura, foi por isso que Jesus morreu na cruz, e esta é a essência da adoração. A essência da adoração não é música, não é um culto, não é o levantar das mãos, não é uma música sendo cantada, não é nem mesmo uma lágrima correndo pelo rosto. Às vezes pode ser um mero emocionalismo. A essência da adoração é a entrega total, radical, sem reservas ao Senhor Jesus. Deus sara as nações, escuta as orações, vem sobre nós aqui. Pai, estende a tua mão, nosso coração rendemos hoje a ti. No Senhor esperamos teu perdão, nós suplicamos, nos prostramos, quebrantados aos teus pés. Nossas casas são altares, vem com tua glória sobre os nossos lares.
aviva-nos, só em ti está a nossa fé. Deus, sara as nações, escuta as orações, vem sobre nós aqui, Pai. Estende a tua mão, nosso coração rendemos hoje a ti, e não há ninguém como tu, ninguém nos ama assim, ó Pai, o teu amor não tem fim. Ó Pai, o teu amor não tem fim. Deus, sara as nações, escuta as orações, vem sobre nós aqui, Pai. Estende a mão, nosso coração rendemos hoje a ti. Nos rendemos a ti, Senhor. Sara as nações.